expert em saúde mental. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde, Furtado. Muito obrigado pelo convite desde já. Estamos aqui para somar com a reportagem de vocês. Com toda certeza. Doutor, o uso de ferramentas como o ChatGPT tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas que estão passando por estresse, dificuldades emocionais. Por que o senhor acredita que tanta gente está recorrendo a esse tipo de recurso? Antes de mais nada, Furtado, vale relembrar, né, que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, isso a gente não pode negar. Mas ela ainda não substitui ali aquele vínculo humano, né, de humanidade, de respeito, acolhimento empático e principalmente o raciocínio clínico de um terapeuta ali com formação para isso, né, bem treinado. E aí, voltando à pergunta que você fez, né, em relação se é possível ou não, a gente sempre foca ali que não tem essa possibilidade, né? A gente pode usar ali a parte da tecnologia, do chat GPT, como um apoio, né? Como um vínculo para auxiliar, como um diário, como algo do tipo. Mas ela não substitui ainda os terapeutas. Agora, quais são os benefícios reais que essa ferramenta pode ajudar para aliviar a ansiedade de momento, organizar pensamentos? Até que ponto? Qual é o limite para que ela seja saudável? Perfeito. Assim, buscar ali um conselho emocional, uma dica rápida, pode até mesmo trazer um alívio momentâneo ali para aquele caso, né? Mas vai ser aquela, assim, uma comparação bem simples. É como você tomar um chá ali caseiro com uma infecção que você tem. Pode ser que ele alivie a dor ou algo do tipo, mas ele não vai curar. Ele não vai curar aquela ferida que você tem, aquela ferida emocional. Então, assim, às vezes as pessoas buscam o chat GPT com a tecnologia e elas não percebem que tem ali um risco invisível, né? O problema está crescendo por trás e elas ali se iludindo de que está resolvendo, de que está solucionando aquelas queixas, aqueles problemas que ele apresenta. O senhor acredita que há um risco das pessoas começarem a se autodiagnosticar com a ajuda dessa ferramenta antes de procurar um profissional que pode trazer um diagnóstico mais preciso para aquele momento da vida que a pessoa está enfrentando? Sim, isso já acontece, né? Muitas vezes a gente pega alguns pacientes, tanto aqui quanto a minha equipe da psicoterapia, que relatam isso. Eu não procurei ajuda antes, porque eu estava lidando ali muito bem com as emoções, o chat estava me ajudando, estava me auxiliando, mas assim, os riscos, eles são assim, iminentes, né? Uma hora ou outra, o chat GPT não vai saber te auxiliar, ele vai te dar uma resposta ali muito genérica, uma resposta bem artificial, e tá muitas vezes fora mesmo do contexto que você está falando, né? Inclusive, a gente até tem relato de alguns pacientes que tiveram respostas bem desconexas das coisas que eles perguntaram. E também em relação à possibilidade dele dar uma resposta enviesada pelo ali histórico que você está conversando com ele, que na maioria dos casos, o ChatGPT ele não vai querer ir contra você ou te deixar infeliz, alguma coisa do tipo. Então, às vezes, ele acaba fazendo ali uma falsa sensação de acolhimento ou de diagnóstico, e esse autotratamento é muito perigoso, porque pode, sim, atrasar e até mesmo agravar o quadro daquele paciente, né? Porque parece que ele não é programado para te confrontar, por exemplo. Ele vai sempre querer te colocar numa zona de conforto. Então, talvez você esmiuçando a história ali, ele pode piorar um quadro, porque a pessoa precisa de um certo confronto para lidar com a emoção, que um profissional com certeza faria isso pessoalmente, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. E aí isso pode agravar, né? Dependendo da forma como ele te responde, a pessoa vai indo nessa e vai levando, achando que o problema está sendo resolvido, mas muito pelo contrário, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse, inclusive, sobre essa geração de agora, os adolescentes que estão o tempo todo antenados aqui nos aplicativos e têm mais facilidade com a tecnologia. Qual é o risco disso também se tornar um problema que eles vão mais desabafar com a inteligência artificial do que com os seres humanos, deles se fecharem mais nesse mundinho? Perfeito. Assim como você comentou, né, ali no ChatGPT ele não tem uma elaboração simbólica, ele não consegue pegar ali a parte, não, a sua interpretação não verbal, né, tipo, como você se comporta durante uma sessão com a terapia, ou aqui na consulta, se você mexe muitas mãos, mexe muitas pernas, às vezes a sua face, a forma que você fala, o tom que você fala, tudo isso a gente avalia em uma consulta presencial, ou até mesmo online, né, mas com um profissional ali te assistindo, te auxiliando. E ele vai fazer a principal diferença entre o terapeuta, né, e o ChatGPT é que o ChatGPT vai responder diretamente o que você pergunta, e nem sempre é o que você precisa saber.
E já o terapeuta também vai ter uma escuta com você, vai interpretar, vai te dar uma devolutiva com mais técnica, mais embasamento, direcionado para cada caso. Em relação a geração de agora, né, que é uma geração muito tecnológica, muito conectada, a gente já vem aí coletando muitos prejuízos, né? Lógico que tem os lados benéficos, positivos, mas já temos também muitos prejuízos que, assim, aumentou muito a parte de transtornos psiquiátricos na infância e adolescência, porque muitas vezes os adolescentes, as crianças não conseguem diferir ali, né? O que é real e o que é virtual. Então a pessoa só posta foto feliz, viajando, alegre, em festa, e a pessoa começa a ficar depressiva. Nossa, por que minha vida não é assim? Minha vida eu tenho que fazer tarefas de casa, minha vida eu tenho que ir para a escola, minha vida tem que acordar cedo. E as pessoas muitas vezes não conseguem ter esse diferencial. Então, principalmente para criança, né, e adolescente que ainda não tem muito essa parte elaborada, eles acabam se iludindo muito com esse mundo ali virtual, de que aquilo é a realidade, poderia ser a realidade deles. E essa parte de desabafar com o ChatGPT, né, que é a inteligência artificial, é algo muito perigoso, porque às vezes nem é culpa própria ali do adolescente, da criança, ou até mesmo do adulto, mas é porque ele não tem suporte ali em casa, né? Ele não tem um momento de abertura para falar com os pais, às vezes na escola também falta um pouco de suporte, na conversa com a professora, ou com a psicopedagoga, e aí essas crianças, elas ficam ali muito refém, tipo, até mesmo os adultos, né? Nossa, não vou falar com ninguém, tenho vergonha, vão me julgar, vão me achar que eu sou fraco, porque as pessoas têm muito essa visão ainda, né? De quem tem problema psiquiátrico é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem sucesso na vida, mas não. Muito pelo contrário, a pessoa que vai buscar ajuda, né, seja psiquiatra ou psicológica, é uma pessoa muito forte que já passou ali por cima das suas próprias crenças, os próprios mitos ali que elas ouvem no dia a dia. Definitivamente, então, esse tipo de ferramenta não pode substituir material humano. Um profissional que ela não pode substituir, mas assim, ela consegue ali auxiliar, né, como eu falei para você, de uma forma, de um diário digital, talvez, um apoio à psicoeducação para a pessoa, chat, hoje eu tive crise por causa disso. Me senti triste depois de acontecer isso. E vai criando um diário, e aí depois, na sessão com a psicóloga ou com o psiquiatra, você apresenta aquele diário, todas aquelas queixas e tudo mais, até mesmo para organizar as ideias ali para terapia, né, para não esquecer de nada, e também em parceria com o profissional. Tem alguns profissionais hoje que já usam algumas ferramentas, não diretamente ChatGPT, mas algumas outras ferramentas, né, com inteligência artificial, associado a algumas estratégias da TCC, que é uma linha da psicoterapia, associado para a prática de mindfulness, de uma meditação guiada. Então, assim, tem os lados positivos, mas os lados negativos têm sido, assim, muito acima dos positivos em relação a isso. E, claro, não substitui o trabalho humano ali, frente a frente com o É uma paciente. ferramenta para somar, para auxiliar. Então, tem que ser usada com sabedoria, para que você consiga aí, melhorar nessa questão. Então, para finalizar, doutor, quem precisa de ajuda profissional, qual é o principal sintoma para buscar essa ajuda? Na dúvida, Furtado, se precisa de um terapeuta ou se você pode seguir com uma IA, por exemplo, a regra é simples. Se te dói, se te incomoda, se traz prejuízo no seu dia a dia, né, se deixa você disfuncional, isso não se trata com uma máquina. Isso se cuida com gente que cuida de gente. E a nossa responsabilidade como médico, como psicólogo, orientar o uso ali ético e seguro dessas tecnologias, que não tem como falar para não usar, porque está cada vez mais evoluindo, está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a IA pode sim ser uma ponte, mas jamais vai ser o destino final daquele paciente, daquele tratamento. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, um abraço e vamos cuidar da saúde mental com profissionais e ter um auxílio aí da inteligência artificial para você registrar esses momentos e até ajudar o profissional a entender melhor o que você passa no dia a dia. Um abraço, Iago, tudo de bom para você, viu? Perfeito, obrigado pelo espaço, precisando, estou à disposição de vocês. Nós conversamos com o psiquiatra Iago Fernandes, que é especialista em saúde mental, bem-estar e psiquiatria da infância e adolescência.